Olá, minha cambada querida. Estamos aqui para falar na aula de hoje sobre movimento uniformemente variado. Vamos lá? O movimento uniformemente variado, ele é caracterizado por produzir no móvel uma variação de velocidades iguais em intervalos de tempos também iguais. Ou seja, ele vai possuir como característica uma aceleração que será constante. Quem é a aceleração? A aceleração é o cara responsável por produzir mudanças na velocidade. A aceleração, ela mede a rapidez com que um corpo muda de velocidade. E como é que a gente pode calcular a aceleração? A aceleração, ela depende da variação da velocidade pela variação do tempo, ΔV sobre ΔT. A variação da velocidade pode ser determinada por velocidade final menos velocidade inicial. E a variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Desta forma, nós podemos calcular a aceleração como sendo velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. No sistema internacional, a velocidade, perdão, a aceleração, ela é medida em metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a aceleração é o que vai caracterizar o movimento uniformemente variado, né? O móvel vai possuir mudanças de velocidades regulares, sempre iguais, sempre com o mesmo valor. E isso vai caracterizar uma aceleração constante. Então, a aceleração é o cara que vai caracterizar o movimento uniformemente variado, ok? Equações do movimento uniformemente variado. Bem, o move ele tem por característica produzir variações de velocidades uniformes. Então, esse movimento com variação de velocidade uniforme, ele torna a localização do móvel previsível. Então, desta maneira, é possível determinar aonde o móvel vai estar a cada instante. E como é que a gente vai determinar isso? Através da função horária das posições, o nosso chamado sorvetão. Quem é o nosso sorvetão? Sorvetão é a relação entre posição final, que é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais metade da aceleração vezes t ao quadrado. Então, para eu poder prever, determinar aonde o cara vai estar, qual é a sua posição final, eu preciso conhecer três fatores. Quais são eles? De onde ele saiu, com que velocidade ele saiu e qual é a sua aceleração. Então, se eu sei esses três caras, eu consigo determinar a sua posição a qualquer instante, usando a fórmula da função horária das posições. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ok? Agora, e a velocidade? A velocidade, eu tenho a função horária da velocidade para determiná-la. Como nós dissemos antes, né, ela varia de maneira uniforme. Então, é possível prever o seu valor final a qualquer instante, desde que eu saiba qual é a sua velocidade inicial e qual é a sua aceleração. Então, nós vamos usar aí o nosso vovô ainda tenta. Quem é o vovô ainda tenta? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, se eu souber a velocidade inicial dele e a aceleração, então eu consigo determinar qual a sua velocidade final
a qualquer instante. Mas é possível calcular a velocidade sem o conhecimento do tempo? É possível sim determinar a velocidade sem a necessidade de se conhecer o tempo. Mas para isso eu preciso de outra informação, de saber, durante essa mudança de velocidade, qual foi a distância que ele percorreu. E se eu souber qual foi a distância percorrida, então eu consigo determinar a velocidade final utilizando a equação de Torricelli. Bem, quem é a equação de Torricelli? A equação de Torricelli é velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes tempo. Vezes deslocamento, vezes a variação de posição. Então, a velocidade ela depende da velocidade inicial, da aceleração e do deslocamento em Torricelli. Então, eu não tenho a necessidade de conhecer o tempo para determinar a velocidade utilizando a equação de Torricelli. Então, se num problema ele me pede velocidade e não me deu tempo, joga em Torricelli, que Torricelli resolve. Tá? Então, vamos lá. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Lembrando que ΔS, quem é? Posição final, menos a posição inicial. E como é que se determina a velocidade média no movimento uniformemente variado? No movimento uniformemente variado, a minha velocidade média ela será dada pela média das velocidades. Então, a minha velocidade média vai ser a velocidade final mais a velocidade inicial, tudo isso dividido por 2. Dessa maneira, eu determino a minha velocidade média. Ok? Então, em termos de unidade, no sistema internacional, o que nós temos para essas grandezas envolvidas nessas equações que nós falamos agora há pouco? A posição inicial ela é medida em metros, a posição final também em metros, a velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado, o deslocamento em metros. E lembrando mais uma vez que deslocamento ou ΔS é a posição final menos a posição inicial. Tranquilo? Pré-ridículozinho? Vimos no movimento uniforme que para classificarmos um movimento quanto à velocidade, ele poderia ser classificado em progressivo ou retrógrado. Tudo isso dependia única e exclusivamente da velocidade. Então, se nós tivéssemos uma velocidade positiva, o movimento era classificado como um movimento progressivo. E se nós tivéssemos uma velocidade negativa, o movimento seria classificado como um movimento retrógrado. Agora, no movimento uniformemente variado, nós temos um outro cara muito importante, que é a aceleração. E com base na aceleração, o movimento ele também pode ser classificado. O movimento pode ser classificado em acelerado ou retardado. E como é que eu vou fazer a classificação desse movimento, Sandrão? Bem, a classificação desse movimento será dada pela relação entre os sinais. Reparem, sinais da velocidade e da aceleração. Não me interessam os valores, mas os sinais da velocidade e da aceleração. Então, para que o movimento seja classificado como um movimento acelerado, ele vai ter que ter o quê? Qual característica? A velocidade e a aceleração, elas devem possuir o mesmo sinal. Então, um exemplo disso é eu ter uma velocidade positiva e uma aceleração também positiva. Então, isso me caracteriza um movimento acelerado. Ou eu posso ter
é uma velocidade negativa com uma aceleração também negativa. E isso também me caracteriza um movimento acelerado. Então, velocidade e aceleração com o mesmo sinal. O movimento ele será dito retardado quando a velocidade e a aceleração elas possuírem sinais diferentes. Bem, se elas possuem sinais diferentes, eu terei, por exemplo, uma velocidade positiva com uma aceleração negativa, ou o contrário, uma velocidade negativa com uma aceleração positiva. Então, se eu tenho velocidade e aceleração com sinais diferentes, então o movimento ele é classificado como retardado. Bem, mas se a gente olhar nos exemplos abaixo, eu posso usar as duas classificações, progressivo e retrógrado, com acelerado e retardado. E como é que isso vai acontecer? A classificação ela vai obedecer aqueles critérios que nós falamos. Para que seja progressivo, velocidade positiva. Para que seja retrógrado, velocidade negativa. Para que ele seja acelerado, eu tenho que ter, para que ele seja retrógrado, velocidade negativa. Para que ele seja acelerado, eu tenho que ter velocidade e aceleração com sinais iguais. Para que eu tenha um movimento retardado, eu tenho que ter velocidade e aceleração com sinais contrários. E uma coisa muito importante, antes de eu comentar esses exemplos, no movimento acelerado, o que acontece com a velocidade do cara? A velocidade do cara aumenta, o valor da velocidade aumenta, independente do seu sinal. E no movimento retardado, o valor da velocidade ela vai diminuir, o módulo da velocidade diminui, ok? Bem, então vamos voltar para os nossos exemplos aqui. No meu primeiro exemplo aqui da esquerda, na parte de cima, eu tenho um exemplo de um carro que está a 60 km por hora e a velocidade dele passa para 90 km por hora. Repare que ele se move no mesmo sentido do eixo da trajetória, representado em preto ali pela seta apontada para a direita. O carro move-se também para a direita. Então, o que eu tenho aí? Se ele se move no sentido da orientação da trajetória, significa que ele está progredindo no seu trajeto. Então, a velocidade dele, repara, ela passou de mais 60 para mais 90. Então, a velocidade aumentou. Então, isso significa que a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Então, isso vai caracterizar um movimento progressivo acelerado, ok? Show! Então, no exemplo de baixo, o que eu tenho? O carro, ele move-se no sentido da orientação da trajetória. A orientação da trajetória é a retinha em preto representada abaixo do pneu do carro. Ela está orientada para a direita. E o carro também se move para a direita. E ele tem uma velocidade inicial de 90 e essa velocidade ela é reduzida para 30. Então significa que nesse movimento o carro foi freado, o carro foi desacelerado. Então isso significa que a aceleração ela está atuando no sentido contrário da velocidade. Então, neste movimento, repara que eu tenho velocidade positiva, mais 90, passou para mais 60, havendo uma redução, mas ela continua positiva. Então, isso indica um freamento, o carro foi freado. Então, a aceleração está atuando no sentido oposto ao da velocidade para fazer com que ela diminua. Então, eu tenho, nesse caso, a orientação da aceleração contrária à orientação da trajetória. Então, isso significa que, neste caso, a minha aceleração ela é negativa. Então,
o que eu tenho aí? Velocidade positiva com aceleração negativa, movimento retardado. Ou, se preferir, a velocidade diminuiu de 90 para 60. Então, movimento retardado. Ok? Agora, nos exemplos da direita, o primeiro exemplo de cima, eu tenho que a reta da trajetória, que é em preto aqui, onde o carro está sobre ele, ela é horizontal para a direita. E repare que o carro agora, ele se move no sentido contrário a essa orientação. Então, isso significa que o carro ele está retrocedendo nas posições, né? A posição vai diminuir no decorrer do tempo. Legal. Mas aí, o que acontece com esse carro? A velocidade inicial dele é de menos 60. E ela passou para menos 90. Então, antes da gente analisar isso, qual é a classificação quanto à velocidade? Ela é menos 60, passou para menos 90, velocidade negativa. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Agora, a velocidade ela passou de menos 60 para menos 90. O valor dela aumentou. Repare que eu estou esquecendo o sinal, estou considerando apenas o valor. Ela passou de 60 para 90, negativo. Ou seja, o valor dela aumentou. Se o valor da velocidade aumenta, independente do seu sinal, eu estou diante de um movimento acelerado. Então, esse movimento aqui representado é um movimento retrógrado acelerado, porque a velocidade aumentou o seu valor. Agora, no exemplo de baixo, o que nós temos? Mais uma vez, a reta da trajetória em preto aponta para a direita e o carro move-se no sentido contrário a ele. Né? Então, significa que as posições dele vão diminuir no decorrer do tempo. Né? Então, repara, ele tem velocidade inicial menos 90 e passa por uma velocidade final menos 60. Então, a velocidade é negativa. Então, se a velocidade é negativa, o movimento é classificado como retrógrado, ok? Agora, o que aconteceu com o valor da velocidade? O valor da velocidade passou de 90 para 60, negativo, não é isso? O valor diminuiu de 90 para 60. Então, se o valor da velocidade diminui, significa que a velocidade desse cara foi retardada. Então, é um movimento retrógrado retardado. E nesse movimento retardado, o que acontece? Isso indica que o carro está sendo freado e que a aceleração ela tem sentido contrário ao da velocidade. Então, se a velocidade está direcionada para a esquerda, a aceleração ela vai ter um sentido oposto, vai estar direcionada para a direita, no mesmo sentido da minha reta da trajetória. Então, se ela é orientada, se a aceleração está orientada para a direita, isso significa que eu tenho uma aceleração positiva. Então, aceleração positiva com velocidade negativa, isso me dá um movimento retardado. Ok? Tranquilinho? Pré-ridículozinho? Gráficos do movimento uniformemente variado. Então, a nossa primeira análise que faremos será o gráfico S vezes T, aí na nossa letra A. S vezes T. O que é S vezes T? É posição em função do tempo. É o gráfico do espaço em função do tempo. Então, o gráfico da posição em função do tempo, ele vai ser construído a partir da função horária das posições. O nosso S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E esta função é uma função do segundo grau. E se nós lembrarmos lá dos conceitos de matemática, toda função de segundo grau nos dá um gráfico que é uma parábola. Bem, então
o que eu preciso saber, ó povo meu? Bem, o ponto onde a curva da parábola toca o eixo das posições, esse cara, ele vai ser a minha posição inicial, meu S0. Agora, olhando como está a concavidade da parábola, eu consigo dizer se eu tenho uma aceleração positiva ou uma aceleração negativa. Como assim, Sandrão? Bem, se a concavidade da minha parábola estiver voltada para cima, que é o nosso primeiro exemplo na letra A, eu posso afirmar que este movimento é um movimento cuja aceleração ela é positiva. Agora, se a minha concavidade estiver voltada para baixo, que é o meu segundo gráfico A, eu posso afirmar que a minha aceleração ela tem um valor negativo. Então, concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Concavidade voltada para baixo, aceleração negativa. Agora, uma coisa muito importante na análise dos movimentos, na análise dos gráficos da posição em função do tempo, são os pontos de máximo e mínimo dessa parábola. O que esse cara me indica? Os pontos de máximo e mínimo da parábola, eles são chamados de pontos de inversão do sentido de movimento. O que significa isso? Que se o cara, antes desse ponto, estava indo para a direita, a partir desse ponto, o cara começa a se movimentar para a esquerda. É exatamente neste ponto que o cara inverte o sentido do seu movimento. Então, se ele estava indo para a direita, então nesse ponto ele para poder voltar e começar a se deslocar para a esquerda. Ok? E qual é a característica do ponto de inversão do sentido de movimento? Ou seja, os pontos de máximo e mínimo da minha parábola. Ele vai representar o ponto onde a velocidade ela vale zero. Então, toda vez que nós ouvimos falar de ponto de inversão no sentido de movimento, é o ponto onde a velocidade vale zero. É o ponto máximo ou mínimo da minha parábola. Ok? Agora, o gráfico da velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade em função do tempo, ele é dado a partir da relação v igual a v0 mais at, que é uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau nos fornece um gráfico que é uma reta. Então, o que eu posso tirar de características desse gráfico da velocidade? Olhando para o gráfico, olhando a inclinação dele, eu consigo dizer se a aceleração ela é positiva ou negativa. Só de olhar para a inclinação. Então, se eu tenho um aclive, ou seja, a velocidade ela está aumentando no decorrer do tempo, então isso indica uma velocidade, uma aceleração positiva. Agora, se eu tenho uma reta que indica um declive no meu gráfico da velocidade, que é ali na letra B, o segundo exemplo, eu posso afirmar que a minha aceleração ela é negativa. Então, se eu tenho aclive, velocidade positiva. Se eu tenho um declive, a minha aceleração ela é negativa. Agora, se você reparar, nos exemplos aí, ele faz uma relação com o gráfico S vezes T, exatamente nos pontos de máximo e mínimo, aonde a velocidade vale zero. Então, quando eu pego aí, no exemplo B aí, o primeiro exemplo, eu tenho que a velocidade ela vale zero exatamente quando a reta da velocidade ela cruza o eixo dos tempos. Beleza? Então, eu tenho dois momentos observando, fazendo essa análise. O que acontece antes da velocidade ser zero
e o que acontece depois que a velocidade é zero. Então, antes da velocidade ser zero, eu tenho apenas valores de velocidade negativo. Repare que a velocidade ela vai aumentando. Exemplo, ela vai de menos 10 para menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0. Ele parou, está aqui no meio exatamente onde está representado. E aí a reta continua agora acima do eixo dos tempos, né? Aí vai 2, 4, 6, 8, 10. Então repare que antes da velocidade ser zero, eu só tenho velocidade com valores negativos. Então, antes da velocidade ser zero, o movimento é retrógrado. E depois que depois que ele para, a velocidade aumenta, eu só tenho valores positivos. Então, a partir desse momento, a minha velocidade é somente positiva, então o movimento é progressivo. Agora, no segundo gráfico B, que eu tenho um declive, então fazendo análise, ele para, a velocidade vale zero exatamente no ponto onde a reta da velocidade cruza o eixo dos tempos. Então, mais uma vez, eu tenho o que acontece com a velocidade antes e o que acontece com a velocidade depois. Então, a velocidade antes da parada, antes da velocidade ser igual a zero, eu só tenho valores positivos. Então, o movimento aqui é progressivo. Ah, mas você podia falar aí, ô Sandrão, mas a velocidade está diminuindo. Tipo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então não é retardado? Não. O que classifica o movimento em retrógrado ou progressivo é o sinal e não o que acontece com ela. Então, se a velocidade é positiva, que até aqui eu tenho só valores positivos, então o movimento é progressivo. E depois da parada, eu tenho que, a partir daí, velocidades somente com valores negativos. Então, eu tenho aí um movimento retardado. Perdão, retrógrado, só com velocidade negativa. E é possível classificar o movimento em acelerado ou retardado comparando os sinais da velocidade e da aceleração. Né? Então, voltando aqui para o primeiro gráfico B, né, como eu tenho aqui uma clive, eu sei que a minha aceleração ela é positiva. Então, antes da parada, a minha velocidade só tem valores negativos. Então, antes da parada, a velocidade é negativa e a minha aceleração ela é positiva. Então, o movimento aí é classificado como retardado. Velocidade e aceleração com sinais diferentes. Depois da parada, o que eu tenho? Velocidade só com valores positivos. E a minha aceleração também é positiva. Então, o movimento na segunda parte é acelerado. Já no gráfico B segundo, né, no segundo gráfico B, onde eu tenho um declive, eu sei que a aceleração ela é negativa. E na primeira parte desse gráfico, a velocidade só tem valores positivos. Então, velocidade positiva com aceleração negativa na primeira parte, eu tenho um movimento retardado. Na segunda parte, a velocidade ela só vai ter valores negativos. E a aceleração ela é também negativa. Então, eu tenho velocidade negativa com aceleração também negativa. Então, na segunda parte, eu tenho um movimento acelerado. Ok? Agora, gráfico da aceleração em função do tempo. O que eu tenho desse gráfico? Qual é a característica da aceleração neste movimento? A característica da aceleração é que ela é constante. Então, como é que eu represento algo que é constante num gráfico? É uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então, a minha aceleração ela será representada através de uma reta paralela ao eixo dos tempos, podendo estar acima do eixo dos tempos ou abaixo do eixo dos tempos, dependendo do seu sinal. Então, no exemplo C, no primeiro exemplo, eu tenho que a aceleração está acima do eixo dos tempos.
Então, isso me indica uma aceleração positiva. No segundo exemplo, eu tenho que a minha aceleração está abaixo do eixo dos tempos. Então, isso me indica uma aceleração negativa. Ok? Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.